seja Deus. Abnegados irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês, na presença de Jesus. Nós tivemos ontem uma reunião ministerial, foi realizada na congregação da Vila Real, hospedada pelo pastor Benedito e a irmã Tereza. Foi uma bênção. Comentei com o pastor Eri Oswaldo, gostei demais da reunião ontem, reunião dinâmica, objetiva, esclarecedora, participativa, e estou muito agradecido. Nós estamos na semana da ceia, amanhã nós estaremos aqui 7h30 da manhã orando a Deus, depois nós iremos fazer o culto fúnebre. Os irmãos que tiverem condições, nós estamos marcando para as 10 horas da manhã, terminando a oração, passa um pouquinho, a gente vai para lá. Os irmãos que tiverem condições de cooperar, fico muito agradecido em nome de Jesus. Nós também temos a consagração no sábado de manhã, a partir das 8 horas. Então nós contamos com os irmãos também, que venham, participem, mandem a cooperação para a glória do nome de Jesus. Eu estou sentindo uma direção para iniciar um trabalho de oração na madrugada, pela live. Faremos aí, vou avisar os irmãos, estou avisando hoje, estou fazendo a primeira menção dessa retomada dessa frente de batalha espiritual. Agora, e nos próximos dias eu vou estar comunicando aos irmãos o início e o período, como é que nós iremos fazer, mas é aquele modelo que os irmãos já viram, através da transmissão pela página do Facebook, às 3 horas, das 3 às 4 da madrugada, e assim nós vamos de madrugada buscando a presença de Deus, crendo que Deus irá fazer milagre. Enquanto eu estou falando aqui, eu sei, irmãos, esse tipo de trabalho é um trabalho de guerra, porque nós não estamos aqui num parque de diversões, nós não estamos aqui no entretenimento evangélico, nós estamos numa guerra, e o diabo não brinca de ser diabo, não brinca de ser diabo, os demônios não brincam de ser demônio, eles levam a sério o trabalho que eles fazem. Quem às vezes parece que não leva a sério o trabalho que faz, são os crentes que às vezes ficam dando lugar para o diabo. Mas vamos em frente em nome de Jesus. Os irmãos estão me entendendo, amém? Mas eu creio que Deus vai fazer milagre, vai fazer o impossível, porque quando nós invadimos através da oração essas regiões espirituais, o Senhor opera no meio do povo. Louvado seja Deus. E para terminar, chegou a encomenda das declarações de fé. Declaração de fé é o código de doutrinas que nós temos na nossa denominação. Ele foi publicado depois de 100 anos de existência da nossa igreja. Antigamente o código de doutrina era aqueles pontos de fé que vinha no Mensageiro da Paz. Quem já leu aqui o Mensageiro da Paz? Lembra que vinha aqueles pontos de doutrina? Aquele era o resumo do nosso código de fé. Parece que era 10 ou 12 pontos ali de doutrinas. E ele vinha ali, ainda hoje vem, ainda o Mensageiro da Paz vem. Mas aquilo foi compilado de uma forma mais ampla, mais esclarecedora, em 2017 pelo pastor Ezequias Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí. E foi revisado agora no ano passado. Então tem uma nova edição, e é essa edição que nós estamos disponibilizando para os irmãos que ensinam na escola dominical, para os irmãos que querem saber exatamente como que é a doutrina da nossa igreja acerca da vinda de Jesus, acerca do arrebatamento da igreja, acerca da Trindade, acerca da salvação, acerca da predestinação, acerca de todos os assuntos que formam as 24 matérias que estruturam a nossa doutrina, e o mais importante, numa linguagem muito objetiva, muito fácil
de leitura e compreensão. Então, é um material, é um documento indispensável, uma ferramenta indispensável na mão dos obreiros, dos irmãos que precisam estar alinhados aí com a nossa fé, a nossa doutrina. Então, nós tínhamos uma lista de 40 irmãos que já fizeram encomenda, e eu trouxe 10 volumes a mais, tá? Então, eu não sei como é que já está essa distribuição. Eu até pedi para vocês me darem um relatório, mas não chegou nada aqui, porque a bola está meio quadrada aqui hoje. Louvado seja Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Os irmãos abram a Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 14. Amém? Do 14 ao 20. Vamos fazer a leitura responsiva como nós fazemos de costume. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E todos agora, e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, por favor, tomem os vossos assentos, para nós então darmos prosseguimento à mensagem nessa noite. Louvado seja Deus. Nós temos aqui, nesta perícope, nesta passagem bíblica, o que a epígrafe do texto chama de vocação dos primeiros discípulos. Especificamente, 4 discípulos são chamados. São os primeiros 4 discípulos a serem chamados para serem comissionados pelo Senhor. Esses primeiros 4 a serem chamados. E esses primeiros 4 a serem chamados, eles repercutem no Evangelho de forma que nos trazem alguns pontos muito interessantes de análise e apreciação, para que a gente possa fazer uma aplicação direta da palavra de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz no versículo 14, faz menção da prisão de João. Somente após a prisão de João que o Senhor Jesus vai para Galiléia e dá então início ao seu ministério de pregação. E isso é um fato que não pode passar batido. Isso é um fato importantíssimo. O fato do ministério de João ter terminado o seu ciclo. Perceba que a Bíblia está falando que João foi entregue à prisão e veio Jesus para Galiléia. Então,
a prisão de João, em primeiro lugar, foi o gatilho para que Jesus fosse para Galiléia iniciar o seu ministério. E o que significa isso? Significa que João é aquele que veio como precursor da pregação. É aquele que veio pavimentar o caminho. É aquele que veio desbravar o caminho para a pregação e o trabalho de Jesus. E a Bíblia está dizendo que João foi preso, foi entregue à prisão. E, ao ser entregue à prisão, Jesus então dá início ao seu ministério. E eu aprendo aqui que, independente do que aconteça, o projeto de Deus não pode parar. Nada é capaz de justificar que a obra pare. Nosso compromisso, a nossa visão, o nosso labor só tem sentido se a obra de Deus continuar. A obra de Deus precisa continuar. De tal modo que alguém poderia se valer da prisão de João para se sentir intimidado. Jesus poderia se aproveitar da prisão de João para se sentir acuado, para se sentir amedrontado, para sentir o clima de perigo no ar e poder dar um passo atrás. Acontece que quando João foi preso, automaticamente o senso que pairava em sua alma, o senso de urgência, o senso de continuidade, o senso de compromisso, fez com que deflagrasse a sua ida para a Galiléia e, por conseguinte, a retomada da obra imediata. Louvado seja Deus. E, independente de qualquer coisa, esta deve ser a nossa visão, a nossa compreensão. A obra não pode parar jamais. Louvado seja o nome de Jesus. João foi preso. Uma circunstância que não está no controle dele. João tinha sua importância. João tinha o seu renome. João tinha sua fama. João tinha sua envergadura, sua estatura espiritual. Mas não é porque João foi preso que então justifica que tudo pare e a gente então fique esperando que ele seja solto. Até porque nós vamos saber que João jamais sairá da cadeia, não vai sair vivo daqui. Daqui ele vai morrer. Louvado seja o nome de Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus entende que a prisão dele é o sinal verde para que ele continue. A prisão de Jesus é como um termômetro, é como um termostato, que ao ser ativado, desperta em Jesus automaticamente a continuidade do trabalho, para seguir o trabalho para a glória do nome do Senhor. De tal modo que a obra não pode parar. O trabalho não pode parar. Nós temos que ter essa responsabilidade e essa visão dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que ele inicia a sua mensagem pregando o reino de Deus. Olha, então, se não vejamos o que Jesus prega aqui no seu sermão. Primeiro, o tempo está cumprido. Primeiro tópico da mensagem. O tempo está cumprido. Ou seja, o que Jesus está dizendo?
Engana-se quem pensa que tem muito tempo. Nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo para brincar. Não tem tempo para desperdiçar. O tempo está cumprido. Não tem mais tempo. Não tem tempo para postergação. Não tem tempo para protelações. Não tem tempo para levar numa nice, numa boa. Não tem tempo. Não adianta você falar, amanhã eu faço a obra, ou você faz agora, ou não faz nunca mais. Ou você faz agora, ou não faz nunca mais. Porque o tempo está cumprido, não tem tempo. Irmãos, Jesus está voltando, e até Jesus voltar, o que tem para a gente é trabalho, é ganhar alma, é fazer a obra de Deus, é correr, buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. O nosso tempo tem que ser o tempo para Deus. O nosso tempo tem que ser o tempo para o reino. O nosso tempo tem que ser o tempo da prioridade. A prioridade, a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o tempo que você tem, ele não serve para outra coisa. Esse tempo que a gente tem é o tempo de vida. Quem aqui tem certeza de quanto tempo ainda vai viver? Quantos podem aqui bater e fincar o pé dizendo, eu vou viver mais 1 ano, eu vou viver mais 30 anos, eu vou viver mais 1 hora, eu vou viver mais 1 semana? Nenhum de nós aqui temos a mínima condição de afirmar com convicção absoluta e com certeza quanto tempo de vida a gente tem. E diz que quem não sabe quanto tempo tem é porque não tem muito tempo. Vou repetir. Quem não sabe quanto tempo tem é porque não tem muito tempo. Por isso que Jesus está dizendo, tópico da mensagem dele, o tempo é cumprido. O tempo já está cumprido. O tempo já está realizado. Se você achar que você tem tempo, você está enganado. Se você viver como se você tivesse à tua disposição todo o tempo do mundo, você estará fora. Você estará afastado. Você estará distante do propósito de Deus, do centro da vontade de Deus. Porque quem está engajado no compromisso com o reino, ele tem a sensação permanente de que não tem tempo e que ele tem que sentar a pua para trabalhar e fazer a coisa que precisa ser feita. Louvado seja Deus. Quando é que nós temos que atender às demandas do reino? Quando é que nós temos que, irmãos, quando que nós temos que atender às demandas do reino de Deus? Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele diz, a hora vem e agora é. Sim ou não? A hora vem e agora é. Louvado seja o nome de Jesus. O tempo é agora. Se você não entender que o tempo é agora, Jesus está dizendo, é a primeira palavra, a primeira mensagem de Jesus, o primeiro ponto da mensagem de Jesus é assim, o tempo é cumprido. Nós estamos sem tempo. Nós não temos tempo a perder com picuinha. Nós não temos tempo a perder com as frivolidades desse mundo e dessa vida. Nós não temos tempo a perder com coisas, com as futilidades e o que as pessoas mais fazem
nos tempos atuais é jogar tempo fora. Satanás se ocupa em distrair as pessoas, em fazê-las perder tempo. As estatísticas do tempo em que as pessoas gastam do seu dia nas redes sociais são escandalosas. São escandalosas. As pessoas gastam tempo no TikTok, gastam tempo no Facebook, gastam tempo no Instagram, gastam tempo no YouTube, gastam tempo, ocupam o tempo do seu dia com esse tipo de coisa que não edifica. É fuxico gospel. Sabe, são coisas que não edificam em absolutamente nada. Mas para buscar Deus, não tem tempo. Gastam tempo com os streamers das séries de Netflix, da Prime, da Disney, do HBO. Gastam tempo. Mas eu quero saber, jogam tempo fora. Será que se esse tempo fosse convertido minimamente para fazer uma leitura de verdade da Bíblia, o analfabetismo bíblico, ele é alarmante em nosso meio. A ignorância bíblica é alarmante em nosso meio. É alarmante. As pessoas não leem a Bíblia. Mal leem a Bíblia no culto. E agora, nós estamos vivendo uma época em que nem Bíblia mais as pessoas estão querendo trazer para o culto. Elas querem vir para o culto sem Bíblia. Querem vir para o culto sem trazer a Bíblia. Não querem nem se dar o trabalho de trazer a Bíblia Sagrada. Sendo que a Bíblia é a bússola, sendo que a Bíblia é o pão, sendo que a Bíblia é a água, sendo que a Bíblia é a vida, sendo que a Bíblia aqui tem as promessas de Deus. Querem bênçãos, mas não querem ter o trabalho. Tem tempo? A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. O que a Bíblia quer dizer quando há tempo para todas as coisas? A Bíblia está querendo dizer que é necessário que você entenda qual é a tua prioridade. Há tempo para todas as coisas. Então, qual que é a tua prioridade? Agora, é muito fácil você dizer que não deu tempo. É muito fácil você reclamar que o tempo está, que as horas passam muito rápido. É muito fácil você dizer que os tempos estão acelerados. Mas qual que é a utilidade que você faz do recurso que você não tem? Irmão, o tempo é um recurso que a gente não tem. Quem diz que você tem tempo? Porque está dizendo que está cumprido. Você não tem tempo, você não tem esse capital com você. Você tem o tempo que você já viveu. Sim ou não? Vamos supor, eu tenho 50 anos. Entendeu? Esse eu posso contar, é o que já passou. Agora, eu não tenho 50 anos. Eu tenho menos 50 anos. Se você tem 70, você tem menos 70. Eu não tenho mais 70. Ah, quantos anos você tem? É o teu ano com sinalzinho de menos atrás. Esse é o que você já contou. E quanto é que você tem pela frente? Você não tem. Agora, todo o tempo
tempo que você tem é uma dádiva, é um recurso que vem da onde? Então você pega o recurso, porque assim, se tirar de nós o tempo, a gente deixa de existir, porque a gente só existe dentro do tempo. Você não existe fora do tempo. Então quem te colocou dentro do tempo para viver e fazer aquilo que você tem que fazer dentro do tempo, foi o Senhor. Você está dentro do tempo, irmão. E esse tempo foi dado para você. Agora, nós temos o quê na contagem do tempo? Nós temos o passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro. O passado. Onde é que está o passado? O passado está aqui dentro da nossa memória. O passado existe aqui dentro de nós. O passado é uma sensação que a gente tem dentro de nós. Mas você não tem o passado e pega o passado. É um negócio abstrato. Você tem o futuro aonde você tem o futuro? Também dentro de você, na tua mente você tem o futuro. Você tem uma região do teu cérebro que projeta uma ideia, uma sensação, uma compreensão, uma percepção do futuro, temporal. Meio que de fato você tem. O agora. Você tem um agora. Por isso que Deus diz que o teólogo mais famoso da igreja, do cristianismo, o Agostinho, diz que Deus não vive no tempo. Deus não vive inserido no tempo. Deus vive fora do tempo, no que se chama de eternidade. Eternidade não é tempo. Eternidade é um outro estado que a gente nem sabe o que é, porque a gente só sabe o que é o tempo. E no tempo que a gente sabe, a gente só conhece de verdade o agora, que é o único tempo que a gente tem, mas quando pensa que tem, não tem mais. Porque o agora, ele já acabou de deixar de ser agora e virou passado. O agora já deixou de ser agora, já não é mais agora, já virou passado. O agora vai virando numa velocidade, vai deixando de ser agora e vai virando passado, vai deixando de ser. Agora, o teólogo Agostinho diz que Deus vive num eterno agora, de tal modo que para ele não tem diferença a noite que passou de 1000 anos. 1000 anos para Deus é como a noite que passou, é o dia de ontem. Vocês estão me entendendo, amém ou não? Você não tem tempo, irmão. Se você quiser viver na perspectiva do reino, da pregação de Jesus, a primeira coisa que você precisa entender é que não tem tempo. Você não tem tempo para perder, você não tem tempo para brincar, você tem tempo. E o tempo que Deus te deu é para você viver em função do reino de Deus, dos valores do reino. O propósito de vida teu precisa ser um propósito estruturado, sedimentado, plantado no reino de Deus. E o reino de Deus não é o reino em que você pode fazer o que você bem entender com o teu tempo, pois o teu tempo precisa ser o tempo de viver na presença do Senhor. Louvado seja Deus. O reino de Deus está próximo. Olha só, o tempo é cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus, ele está próximo. E o próximo o suficiente para nós buscarmos o reino. Louvado seja o nome de Jesus. O reino de Deus está perto, irmão. Então nós vivemos uma era, nós vivemos uma dispensação, conhecida como dispensação da graça, e é uma honra muito grande nós vivemos nessa dispensação, porque antes as pessoas estavam distante do reino. Mas quem aproximou o reino de nós foi a obra perfeita de Jesus Cristo.
pela obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo ministério de revelação de Jesus Cristo pela palavra, nós temos a compreensão de que nós estamos perto do reino de Deus. Agora, louvado seja o nome de Jesus. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante, essa proximidade do reino. Essa proximidade do reino torna o reino acessível. Aleluia. Essa proximidade do reino torna o reino, é necessário que a gente busque o reino, viva pelo reino, sinta a proximidade do reino contagiando os nossos corações. Proximidade do reino influenciando a nossa conduta, influenciando a nossa ética, influenciando a nossa moral, influenciando o nosso comportamento, influenciando as nossas expectativas, influenciando o nosso estilo de vida, influenciando e moldando cada dia mais a nossa vida, porque quanto mais nós caminhamos, mais perto nós estamos da salvação que outrora nos foi anunciada. Então, se Assembleia de Deus está 1911, 1921, 110 anos, e algumas coisas aí, 115 anos, 116 anos, pregando que Jesus está voltando, significa que Jesus está mais perto hoje de voltar do que há 100 anos, quando os missionários chegou aqui pregando essa mensagem. Vocês concordam comigo, amém ou não? Jesus está mais perto do que há 100 anos. E isso é óbvio. Por isso está dizendo, o reino é chegado. Agora, quanto mais perto o reino está, mais é o poder de influência sobre nós. Quanto mais o tempo, tem gente que, conforme o tempo vai passando, ele vai desanimando. Conforme o tempo vai passando, ele vai desistindo. Conforme o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais relapso. Quanto mais o tempo passa, ele se dá mais ao desleixo, ao descuido. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A proximidade do reino gera em nós uma sensação de que a hora do brado, da voz do arcanjo e do som da última trombeta está mais perto do que um dia você foi capaz de imaginar. Na hora que a trombeta tocar, irmãos, se há 100 anos os missionários Daniel Berg, Gunnar Wingre e outros tantos pregavam essa mensagem da volta de Jesus com tanta ênfase, com tanta coragem, com tanto destemor, com tanto desassombro, com tanta ousadia no Espírito Santo, nós estamos mais perto do que eles falaram há 100 anos, do que há 100 anos. Porque o reino está perto. Louvado seja Deus, o reino está perto. O reino está perto. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque o reino está perto. Louvado seja o nome de Jesus. E a força de atração do reino, ela é grandiosa. No sábado nós estávamos lá na Praça da Rainha. Então algum dos irmãos capturou a imagem do irmão Vanderlei, com aquela placa. O irmão Vanderlei tem mais de 80 anos. E ele está lá com aquela placa assim, ó, lá na Praça da Rainha, lá no meio da rua, debaixo do sol quente. Ele estava assim perto de mim, tiraram a foto. Eu vi o rosto dele entalhado pelos anos,
os cabelos já encandecidos, os anos, e ele assim. Aí eu não resisti e eu fiz uma postagem dizendo assim: quem quer faz, e quem não quer, 3 pontinhos. Fica para cada um responder o que vai fazer da sua própria vida. Qual que é o sentido que você vai dar para a sua própria vida? Qual que é a razão que você vai dar para você mesmo? Porque senão a gente corre o risco, irmão. Meu Deus do céu. Jesus falou: o tempo é chegado e o reino está próximo. Essa é a mensagem. O reino é chegado, o tempo é chegado e o reino está próximo. Louvado seja Deus. O profeta Oséias, no capítulo 13, tem um versículo que diz assim: ele é um filho insensato, porque chegou o tempo de nascer e ele não está na posição de nascer. Porque quando chega as dores de parto, a criança precisa tomar a posição para poder sair, para poder vir à luz. Mas o profeta denuncia o bebê no ventre da barriga da mãe. Ele é um filho insensato, porque é tempo e ele está atravessado ainda. Chegou a hora e ele não conseguiu se conectar com a nova estação que chegou. É a mesma coisa se você quiser, quando chega agora essa época do inverno, que eu acho que ainda não chegou, mas a gente já chama de inverno, né? Esse tempo de maio, junho, o frio vem rasgando. Aí você vai lá e coloca agasalho. Por quê? Porque você sente que agora é o tempo. O tempo muda o teu comportamento. Você não tem vontade de comer, você tem vontade de comer o quê? Um caldo, um leite bem quente antes de dormir para coberto, porque é o tempo. Entendeu? É a percepção da nova estação. Agora, o que acontece? Não adianta você querer tomar um caldo pelando a 90 graus, 98 graus, no sol do verão, no calorzão do verão. Você passa mal, você vai bater a caçuleta se você fizer isso. Aí o profeta fala assim: ele é um filho insensato porque é o tempo. Chegou o tempo. E Jesus diz assim: o tempo é chegado, o tempo é cumprido. Não cabe desculpa, não cabe. Glória a Deus. Agora, só andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. Isso aqui, essa passagem bíblica, ela é tão, ela fala tanto comigo, ela me emociona, e eu vou dizer para vocês por que ela me emociona. Primeiro, porque eu não consigo entender direito, e ao mesmo tempo consigo. Porque assim, olha só, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. E Simão e André estavam lançando a rede, e a Bíblia diz, eles estavam lançando a rede porque eles eram pescadores. Olha só, Jesus viu, olhou e viu. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Está lá, olhou e viu. Mas não tem mais nada. Ele não disse mais nada. Ele só viu. Louvado seja Deus. Então, esse viu de Jesus em cima dos discípulos é algo que para mim é extraordinário, porque não tem mais nada além disso. Ele só viu eles lançando a rede. E a Bíblia diz que eles estavam lançando a rede porque eles trabalhavam com a pesca, eles eram pescadores. Só viu. Agora, o que ele viu? Aí tem um hino que o
pessoal canta, eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei. Por que eu não entendo? Eu entendo e não entendo, porque ele viu eles. Mas eu só não consigo entender o que ele viu. E eu acho que o autor do hino também estava inspirado e tem toda a razão. Eu não sei o que ele viu em mim. E eu também não sei o que ele viu aqui nesse Simão e André. E eu também não sei o que ele viu em você. Mas a Bíblia diz que ele viu. E eu vou passar a vida inteira sorvendo, imaginando, refletindo, degustando e me perguntando: o que será que de fato ele viu? Eu acho. Pastor, o senhor está dizendo que acha? Acho, porque a verdade bíblica é muito grande, é muito monumental, é muito infinita, para eu dizer que tenho certeza de alguma coisa. Então, eu acho que Jesus viu aquilo que ninguém viu, porque eles se tornaram homens que eles jamais imaginavam que um dia ia ser. Normalmente as profissões eram profissões herdadas. Eram ramos de família que tinha aquela profissão herdada, que passava do pai para o filho. Isso é histórico, é muito fácil de entender. Era costume. Tanto é que Jesus também herdou a profissão do seu pai, que era o quê? Carpinteiro. E eles também aqui. Eram 2 irmãos que eram pescadores. Mas Jesus, irmãos, eles eram pescadores. Até o dia que Jesus olhou para eles. A partir do dia que Jesus olhou para eles, eles nunca mais foram o que eles sempre foram. Quem é que pode dar glória a Deus aqui? Você sabe por que você está aqui? Porque Jesus olhou para você. E na hora que Jesus olha para alguém, a pessoa nunca mais é a mesma. E você pode correr para onde você quiser. Você não é mais o mesmo. A partir de agora é tudo diferente. Só porque ele te viu. Interessante. Trabalhei 20 e poucos anos no RH de uma empresa, de uma grande empresa. Quando eu entrei na empresa, tinha mais de 20 mil funcionários. E eu participei durante muitos anos, quase 10 anos, como preposto da empresa em ações na Justiça do Trabalho. E eu vi gente graúda, condecorada, cheia de mérito, que era o seu fulano, nos tribunais. Quando chegava no tribunal, ele era só o número de um prontuário para a empresa. Na hora, trabalhei no RH, contratava e demitia. A pessoa podia ser o camarada, o melhor funcionário do mundo. Sabe o cara que resolve tudo? Chegava lá no dia lá de mandar embora, o prontuário tal. O camarada perde até o nome. Porque, não se engane, nessa sociedade capitalista que a gente vive, você é só um número do teu CPF, do teu RG, você não é nada. Para eles você não é nada. Mas Jesus olhou para eles lançando a rede e falou: doravante, vocês serão pescadores de homens. Vocês não vão ser um número num prontuário. Vocês não terão apenas um número de registro. Porque Jesus olhou para eles. E é por isso que toda vez essa palavra faz uma reviravolta em mim. Louvado seja Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite pela palavra gloriosa dele? Amém?
Amém. Passando dali mais adiante, o que será que Jesus, assim, porque Jesus era Deus, mas na constituição humana. Então, isso muda tudo, né? Porque diz que Deus é espírito, mas agora em Jesus, Deus não é só espírito. Deus é Deus na forma humana. Deus é Deus na encarnação humana. E aqui está dizendo que ele foi mais adiante e viu. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E o versículo 20 assim, e diz assim: e logo os chamou. A palavra logo, essa palavrinha logo, ela é repetida por 42 vezes no Evangelho de São Marcos. E ela é uma palavra muito importante para os estudiosos. Eles veem uma importância muito grande. Eu também vejo, concordo, por isso que eu estou falando disso. Então assim, ele viu os discípulos e a Bíblia diz, e logo, ou seja, no ato, no mesmo tempo que ele viu, ele chamou. Ou seja, o logo é imediatamente. Por quê? Porque o tempo é cumprido. Olhou e chamou. Ele viu e chamou. Porque é isso que eu venho aqui dizer, que Deus tem é para agora. O que Deus tem é para agora. O que Deus vai fazer é agora. É rápido. Não dá tempo, você não vai nem conseguir se dar conta. Sabe aquela coisa? Quando será que de fato a ficha vai cair? Eu lembro quando aceitei Jesus, estou terminando. Quando aceitei Jesus, eu levantei a minha mão, fui para frente, eu fui para casa, fiquei meio atordoado. Eu aceitei Jesus, mas eu fiquei meio assim, meio abobado, meio sem ter noção. No outro dia eu falei, rapaz, o que eu fiz? O que eu fiz? Não, é o que ele fez. O que ele fez? Louvado seja Deus. E logo os chamou. Fica de pé só para a gente já dar a bênção apostólica. Nos dois casos, ele viu, chamou, e o que eles fizeram? Porque assim, outra coisa que eu vou passar a vida inteira matutando. Eu vou passar a vida inteira quebrando a minha cabeça para tentar ver se eu consigo chegar perto disso aqui. Que é difícil de entender isso aqui. É fácil de entender, mas é difícil. Por quê? Porque, assim, é fácil de entender que aconteceu, mas
como que aconteceu? Porque assim, ele olhou para eles, chamou, e o que eles fizeram? Por quê? Qual que é a racionalidade, a razoabilidade? Espera aí, Senhor. Eu vou passar no RH primeiro. Vou pedir o meu desligamento. Vou conversar com a minha esposa. Vou falar com meu pai. Vou falar com a minha mãe. Vou pedir uma opinião. Vou conversar, vou orar, vou fazer alguma coisa. Mas o que tem aqui no texto é que quando eles ouviram a voz daquele que olhou para eles, eles não pensaram. Eles agiram imediatamente. Eles não ficaram fazendo conta. E isso foge qualquer tipo de compreensão. Porque nós somos racionais. Porque eu tenho filho para criar. Eu tenho filho adolescente, irmão. E o Marquinhos come, que eu falo para você. Então você vai fazer, você fala assim, não, como é que eles, será que eles não têm conta para pagar? Não tem boleto para vencer? Não tem mulher para dar satisfação? Não tem os parentes? Não tem? Tem. Então, como é que alguém é capaz de reagir desse jeito? Como é que pode acontecer algo dessa maneira? Como é que pode responder desse jeito? Está passando lá, olha para o outro, fala, vem aqui atrás de mim, vocês vão me seguir agora. Eles pegaram, deixaram tudo e foram. Não parece que é irresponsável isso aqui? Não parece que é uma loucura? Não, não parece não, irmão. Não parece não. Isso aqui não parece loucura não. Isso aqui é pura loucura. Porque essa coisa de crente não é para gente normal. Quem olha para um crente, para um obreiro, que alguém fala, rapaz, você podia estar no shopping, você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar cuidando da tua vida, você podia estar carpindo uma chácara, você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar à frente de uma empresa, você podia estar mandando currículo, você podia estar viajando, você podia estar cuidando de outra coisa. Isso é coisa de doido. Se você for colocar no plano da razoabilidade, não tem nenhuma razoabilidade nisso aqui. Nós nunca vamos entender o que se passa numa alma crente. A pessoa fala assim, ser batizado com o Espírito Santo é uma benção? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu fiquei doido, irmão, fiquei doido. Meu Deus do céu. Eu senti uma alegria tão grande, pelo amor de Deus. E eu tento explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas eu não consigo. Porque só vai entender quem um dia viveu isso aqui. Só vai entender quem um dia teve essa experiência de ser queimado com o fogo do Espírito, de ser batizado do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem mandado do céu a tua palavra. O Senhor tem revelado o teu evangelho. Continue dando vitória, abençoando, fortalecendo segundo a tua palavra. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito sejam com todos hoje e sempre. Os que creem digam amém.